Vou mostrar o funcionamento do monitor de exaustor para dúvidas e instalações futuras, ok? Esse é o sistema, ele é composto de 3 botões, calibragem para calibrar de acordo com a corrente que está sendo monitorada do exaustor, um simulador de falha que simula uma possível falha do exaustor, dispara o alarme, e um autoteste que checa a parte eletrônica do equipamento. Aqui eu tenho o LED ON, o LED alarme e o LED status. Aqui eu tenho o sinalizador. Desse lado aqui eu tenho a entrada do sensor, que é um sensor não invasivo, de 100 amperes. Desse lado eu tenho a entrada AC 110/220, é bivolt automático. Aqui eu tenho a conexão para os alarmes para outros dispositivos. E desse outro lado aqui eu tenho a saída do buzzer, tá? Eu também tenho 2 suportes para fixar em parede. Bom, eu vou ligar o equipamento. Ele não tem chave liga e desliga, pois é um equipamento de segurança, ele tem que estar sempre ligado. Liguei. Quais as informações iniciais? O LED ON, tem alimentação, não tem nenhum tipo de alarme. O status que está monitorando, ele está calibrado para 0,46 amperes e a corrente está sendo consumida é 0,47. Ele está em funcionamento normal. Quando eu ligar esse equipamento, se ninguém tiver alterado nada, ele vai estar com 0,30 aqui. E aqui vai estar marcando a corrente que ele já está monitorando. Qual é o procedimento? No botão calibragem e começa a se aproximar do valor que está marcado aqui. Automaticamente ele vai parar de acionar o alarme e aí ele já está configurado para aquela situação. Esse é o funcionamento básico. Por exemplo, aqui ele, depois de 1 minuto ele entra nessa tela aqui de uma tela de descanso para o usuário não ficar tendo que ver muito número, né? Então ele acende o LED e está mostrando que está funcionando. Para voltar para aquela tela de configuração, eu aperto o botão por cerca de 1 segundo e ele volta para a tela inicial. É só um breve toque aqui nesse botão calibragem, porque senão ele altera aqui a sua calibração. E aí depois de 1 minuto novamente, volta para a tela de descanso. Bom, agora eu vou mostrar a função dos outros 2 botões. O autoteste. Ao apertar, ele testa o sistema, mais a parte lógica e dá um OK. Esse é um funcionamento básico e ele volta para a situação de uso normal e ele está indicando aqui ON que está online. Você está vendo a informação em tempo real. Agora eu vou acionar o simulador de falha. Ele acende lá a luz vermelha. Ele bateu o relé aqui para ativar outros equipamentos. Ele acendeu o LED de alarme. Vou repetir novamente. Acendeu o LED de alarme, acionou o relé, ligou o LED vermelho para simular uma falha. E aí ele volta em condição normal, com a informação ON aqui e o status piscando, avisando que você está recebendo as informações em tempo real, ok? Se você apertar qualquer uma das teclas nessa tela aqui, na tela funcional, ou seja, de calibração, ele vai executar o teste. Eu apertei autoteste. E nessa tela ele sempre vai voltar em ON aqui, o LED piscando. Não importa as 2 teclas que você apertar, qual das teclas que você apertar. Ele sempre vai voltar. Por isso eu recomendo que faça os testes na tela inicial, tá? Bom, quando estiver nessa tela de descanso, eu recomendo que dê um toque nesse botão para voltar para a parte inicial das informações, antes de apertar o botão autoteste e o simulador de falha. Mas também ele funciona nessa condição. Eu vou apertar o autoteste.
e ele volta para a tela inicial. Só com um detalhe, tá vendo aqui a função que está bypassado? Ou seja, ele está mostrando que alguém acionou uma das teclas e o LED não está piscando. Então, para ele voltar, ele está funcionando. Se eu der um disparo nele, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas as informações não estão mostrando aqui online. Então, eu dou um toque no botão e ele volta as informações em tempo real aqui, com a descrição de ON e o LED status piscando. Bom, eu vou mostrar como calibrar, tá? Por exemplo, eu liguei uma carga de 0.24, é um ventilador que está ligado ali, só para testar. Como a calibração inicial é 0.30 e ele tem uma margem mais ou menos de 15% entre mais e menos, não está disparando o alarme, tá vendo? Ele indica funcionamento normal. Eu vou aumentar um pouco a carga. Vamos supor que eu ligue um exaustor que está consumindo 0.50. Como ele está como 0.30, ele está indicando travado. Ou seja, está muito baixo a calibragem para um valor muito alto. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no botão de calibragem e começo a subir esse valor, até que ele pare de soar o alarme. Eu vou me aproximando do valor que está marcando aqui. Está vendo que ele já parou. Eu recomendo que ele fique um pouco abaixo do valor que está marcando aqui, para aumentar a sensibilidade do travamento do exaustor se ocorrer. Porque como os exaustores têm um sistema de proteção, ele aumenta a corrente ligeiramente para proteção do sistema mesmo. Então, desse jeito aqui, qualquer carga um pouco maior que aparecer aqui na corrente, ele vai disparar como travado. Desse jeito ele já está funcionando. Eu vou diminuir a carga para vocês notarem o funcionamento. Diminuir, foi para 0,26. E ele está falando que o exaustor está desligado ou com algum problema, tá? Porque está abaixo do estipulado. Eu vou voltar ele novamente. Além de ele estar disparando aqui, ó, no alarme, está disparando também a luz vermelha lá, e está disparando um alarme auxiliar aqui no canto, para que possa acionar outros dispositivos. Então eu vou aumentar a carga novamente. Aí eu aumentei a carga, 46, que é o que está estipulado ali. Então está numa margem aceitável e ele não dispara. Então o processo é esse: com o exaustor, com o sensor conectado, com todos os itens conectados, liga o equipamento. O exaustor também tem que estar ligado, porque ele tem que estar consumindo. Ao ligar o equipamento, se ninguém alterou nada, ele vai vir aqui como 0.30 e aí vai disparar como travado, porque o exaustor consome muito mais. Aí você vai na calibragem até aproximar do valor que está marcando aqui embaixo e ele automaticamente vai parar de soar o alarme. E aí ele já está configurado, inclusive com a sensibilidade para mostrar até travado se a corrente aumentar muito.